Saudação a você que me ouve neste momento. A reflexão que trago hoje é sobre a expressão servir a Deus. Essa expressão servir a Deus é muito ouvida no meio religioso e ela tem algumas definições que são dadas por alguns a ela. Temos alguns exemplos, que servir a Deus é ir ao templo com data e hora marcada. Quantas vezes ouvi dizer, vamos para a igreja. Para quê? Para servir a Deus, porque lá servimos a Deus. Outras expressões que ouvimos é servimos a Deus quando prestamos um culto divino. Se Deus for servido, faremos um culto ou haverá culto que renderemos a Deus. E outras coisas mais, que colocam como um sinônimo de servir a Deus, como cantar no coral, orar, ouvir pregações, ler a Bíblia, e etc, etc, etc. Mas isso tudo que acabei de falar, isso é a religião que ensina. Mas sempre em minhas reflexões eu desejo trazer o que a palavra do Pai Eterno, que é o Salvador, nos ensina. O que ele nos diz, o que é servir ao Pai, servir ao Pai Eterno. Então, a reflexão que trago para fazermos hoje é realmente a definição desse servir a Deus. Para relembrar a fala de nosso Salvador, do Messias, eu trago aqui a leitura de Mateus 25, no versículo 35 a 40, que vou passar a ler agora e que me dá o verdadeiro entendimento do que é servir a Deus. Passarei a ler. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-á o rei, dizendo: Em verdade vos digo que, sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo os dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então, a reflexão dessa fala, dessa passagem, ao meu ver, é a expressão e ação exata e maior do que é servir a Deus Pai. Servir é ajudar ao semelhante. Isso verdadeiramente é servir a Deus Pai. O que passa disso não foi ordenado pelo Mestre fazer, nem pelo Pai. Entendo que muitos já escutaram essa frase e foram ensinados que servir a Deus é fazer uma lista de ações, como já falei anteriormente. Então engana-se o homem ao acreditar que a forma de servir a Deus Pai são as práticas litúrgicas e ritualistas que a religião ensinou e continua a ensinar. Até porque não será por praticar essas ações
que a religião ensina que nos dará essa entrada no reino dos céus. O mestre, na leitura de Mateus 25, do versículo 35 a 40, e todo ele, se formos realmente ler, e eu convido a você que está ouvindo, leia o capítulo todo de Mateus, não é? E ali veremos o que o mestre fala do conceito realmente do servir a Deus, né? Então, nós sempre ficamos meditando no que a religião diz e o que o Salvador diz. É importante sempre meditar naquilo que se ouve de alguém e meditar naquilo que o Salvador diz, o que o Messias diz, o que a religião ensina, confrontando ao que o mestre ensina. E eu digo sempre que é necessário nós buscarmos, acima de qualquer leitura, a leitura da palavra do Pai, que mandou o seu Filho para nos transmitir a sã doutrina. Também para nos ajudar na concepção do que é servir a Deus e onde Deus é servido, é interessante isso, não é? O que é e onde Deus é servido. Onde Deus é servido, o apóstolo Paulo, revelado pelo Salvador, pelo Messias, nos diz em Romanos, logo no capítulo 1, no versículo 9, o seguinte: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Vou repetir, dando ênfase a essa questão do servir. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, nós temos aqui mais uma explicação do verdadeiro local de servir a Deus Pai, que é em nós, em nosso espírito, em nosso entendimento, em nossas ações, no dia a dia de nossas vidas, com os nossos semelhantes. E nós temos uma base de ensinamentos para agirmos, que é a base dos ensinamentos do Salvador, do seu Evangelho, nesse Evangelho que está a lei espiritual, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então a nossa relação com o Pai, o nosso servir ao Pai, está em servir ao nosso semelhante, ajudar ao nosso semelhante. Isso é servir a Deus Pai. O que passa disso não foi ensinado pelo Salvador, não foi ensinado pelos apóstolos. Eu oriento sempre aqueles que me ouvem não a seguirem o que eu estou falando. Talvez eu seja mais um que esteja falando. Mas oriento sempre que busquem o ensinamento no próprio Messias, no próprio Salvador. Busque os seus ensinamentos, ele está à disposição. Agora, quem não busca, não acha. Quem não bate, a porta não se abre. Então é muito importante. Existe uma expressão que diz assim: quem lê, sabe. Quem não lê, acredita nos que os outros dizem. Então, é um perigo muito grande deixar de ir à fonte, deixar de ir no próprio Cristo, buscar dele os seus ensinamentos que estão aí consignados nas Escrituras, para se deixar levar
por ensinamentos de homens, homens falhos, homens mentirosos, homens faltosos, homens pecadores, seja quem for, revestido de que cargo for. Então é necessário buscar, você mesmo aí que está me ouvindo agora, o que o Messias deixou. Então, pedir ao Pai que o seu Espírito Santo esclareça a verdade e que possamos então caminhar nessa verdade, obtendo o verdadeiro ensinamento, obtendo o verdadeiro entendimento, para que não caiamos na cilada do mal, na cilada que nos leva para o caminho largo. Fiquemos no caminho estreito, na porta estreita, que são os ensinamentos do Salvador. Então, eu trago mais essa reflexão para que seja esclarecida a todos, seja esclarecido a todos que estão me ouvindo, o que realmente é servir a Deus, mas não sou eu que estou falando. São os ensinamentos que nos dizem como nós devemos servir a Deus e onde servir a Deus Pai. Desejo a você a graça e a paz de nosso Salvador e de nosso Pai eterno. E se nos for permitido, até uma outra oportunidade onde traremos outras reflexões para a nossa instrução e ensino espiritual. Até breve.